Estamos de volta com o nosso programa e amigos aqui na internet. E continuamos com a entrevista com a doutora Selma Scarpa, médica veterinária. Agora nós vamos falar sobre o mês de agosto, o mês do cachorro louco, o mês da vacinação pública contra a raiva. Vamos assistir? Estamos de volta aqui no nosso canal Amigo Pets e agora continuamos a entrevista aqui com a doutora Selma. Nós vamos falar agora especificamente do mês de agosto, que algumas pessoas confundem como o mês do cachorro louco. E ela vai aqui desvendar que isso é um mito, que você tem que vacinar sempre o seu cão, tem que acompanhar a sua carteirinha também de vacinação, como acontece com as crianças, com os humanos. Doutora Selma, vamos falar agora da vacinação. Essa história de que vacinação só no mês de agosto. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Com certeza. Esse mito, né, da vacinação no mês de agosto é muito por conta de que a campanha de vacinação contra a raiva, né, a antirrábica, ela é feita no mês de agosto. Foi uma instituição há anos atrás, porque realmente era a época que acontecia a maior incidência de problemas com a raiva, né? E a raiva, na verdade, é necessário que seja feita essa vacinação e o setor público ele fornece essa vacina porque ela é uma zoonose. O que quer dizer isso? Atinge não só o animal, mas atinge o ser humano também. Então, ela é transmissível, né, do animal para o ser humano e o contrário também. Então, assim, como isso acontece? Na realidade, quem transmite a raiva, né, é um morcego, que na verdade é o que a gente chamaria de vampiro, né? Ele é um morcego hematófago, então ele se alimenta de sangue, né? E ele tem o vírus da raiva, ele é o vetor transmissor desse vírus. Então, o que acontece? Ele, nos locais onde tem o setor rural, né, na periferia, onde tem local para esse morcego se estabelecer, ele ataca animal e pode atacar o ser humano também. O animal normalmente atacado com maior probabilidade é o cavalo, o bovino, né, e os cães de rua, né, porque eles ficam à mercê dos morcegos, né. Então, assim, é onde acontece a famosa história, né, do cachorro louco, que ele começa a babar, ele não consegue, ele fica com a hidrofobia, né, que seria o nome também da raiva, né, ele tem a hidrofobia, ele não consegue beber água, mas é porque ele tem muita dor, então ele não consegue se alimentar, ele não bebe água e ele baba. Então, e aquela baba, ela contém, a saliva do animal contém o vírus e pode transmitir. Então, o que acontece? Quando ele morde uma pessoa, ele inocula o vírus e a raiva, ela é uma zoonose fatal, não tem cura. Ela pode existir uma tentativa de tratamento, mas assim, que eu saiba, no Brasil, acho que são 2 ou 3 casos só que conseguiu reverter. Ela é fatal. Então, por isso, o poder público é obrigado a fornecer a vacina, né, para a população. Né, é uma obrigatoriedade, né? Aí foi instituída então essa época para fazer. E por que mês do cachorro louco? Agosto é um mês de ventos, né? É um mês seco, é um mês que não tem chuva, é um mês longo, né? Então, assim, o que acontece? É a época que as viroses estão mais ativas, né? Então, assim, pensa-se na raiva por ela ser uma zoonose. Mas o que fica esquecido? A vacina principal, as vacinas principais, né, no caso, as polivalentes, são vacinas que são próprias para os animais. E essas viroses que elas combatem, né, que seria a sinomose e a parvovirose, que são vírus ativos, né, elas continuam rodando por aí, então elas passam, porque nós temos os animais de rua e muitas vezes eles não são animais, eles não têm os sintomas, mas eles são portadores. Então eles podem transmitir sem desenvolver o sintoma. Exatamente. Então, no caso, e essas
doenças que eu falo, a cianomose e a parvovirose, elas são espécies específicas, elas não passam para o ser humano. Então, por isso, não existe uma vacina pública, né? Não tem um serviço público que atenda isso. Hoje já estão tentando, através das associações, né? Criar hospitais municipais, tem prefeituras que adequam os centros de zoonose para oferecer esse tipo de vacina para a população, mas isso é muito particular, né? Então, quem deve ser procurado? O veterinário, porque o veterinário sempre vai ter uma geladeira com as vacinas necessárias para os animais, certo? Então, assim, aquela primeira vacinação que é feita do filhote, né, que aquela que eu falei que a partir dos 45 dias, né, ela tem uma continuidade. Então, é feita uma imunização. Como uma criança. A criança não tem que fazer várias doses de vacina até atingir uma determinada idade. O animal também. Ele tem que fazer 3 doses, no mínimo, dessa vacina polivalente. E depois, sim, ele vai ter vacina antirrábica. Existem outras vacinas que os profissionais têm hoje, que seria... Por enquanto, nós não temos ainda uma grande incidência, mas já temos que nos preocupar com a leishmaniose, que é uma zoonose também, mas por enquanto ela ainda não está... não foi achada ainda na nossa região. Parece que houve algum caso, mas não tem ainda uma epidemia, né? Então, me parece que tem um estudo do Ministério da Saúde para que essa vacina também se torne uma vacina pública, exatamente. Selma, queria agradecer a sua participação no programa Amigos. Espero que tenha ajudado você, espectador que tem um animalzinho de estimação. Fica o recado aqui da importância dessas vacinações, dos cuidados diários, mensais, e qualquer dúvida, qualquer coisa que você precise, procure o médico veterinário. É a pessoa mais indicada para te dar uma orientação. Selma, muito obrigado por receber o programa Amigos. Deixa um recado para as pessoas em relação a isso. Cuide do seu animal, né? Sim, cuide do seu animal. Pense que ele é um ser vivo, ele requer cuidados, né? Nós não podemos esquecer da alimentação, da higiene, esse cuidado com a vacinação que eu falei para vocês. Então, assim, converse com um veterinário, procure, tire as suas dúvidas, não guarde essas dúvidas e nem deixe que o seu animal venha ter um problema ou até perca sua vida por questão de falta de um cuidado tão básico. E hoje em dia nós temos muitas condições e estaremos sempre à disposição de vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado desta entrevista com a doutora Selma Scarpa, médica veterinária lá de Nova Odessa. E se você tiver qualquer dúvida, pergunta ou sugestões para o canal Amigos Pets, escreva nesse endereço que está aparecendo na sua tela. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com mais programa e amigos aqui na internet.